Boa noite a todos. É uma satisfação enorme tê-los aqui. Estamos começando mais um fórum online do programa Conecta Copersucar e eu me apresento como Valdir Leandro, sou de Ribeirão Preto, tá? Coordenador pedagógico do programa Conecta Copersucar, e é uma satisfação a gente estar aqui para começarmos mais um evento. Agora eu gostaria imensamente de agradecer aos nossos stakeholders de Ribeirão Preto, tá? Todos os nossos parceiros, agradecer a Copersucar por esse excelente evento, agradecer ao Instituto Crescer, e eu gostaria muito agora de chamar o nosso gestor, Marcelo Ferraz, para poder dar início ao nosso evento. Marcelo, agora é com você a palavra. Um abraço. Abraço. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso tê-los nessa noite, uma noite especial em que a gente vai tratar de um tema tão pertinente, com um especialista tão renomado, uma pessoa que vai aqui trazer informações para você que é empresário, né, para você que está buscando aí soluções para o seu negócio e até um entendimento. Eu quero já, desde já, dizer que esse é um programa de responsabilidade social, né, da Copersucar, e a idealização é do Instituto Crescer. Essa equipe toda que está nos bastidores aí ajudando e apoiando. Enfim, é uma honra também tê-los aqui conosco. A gente trabalha bastante por trás dos bastidores. E hoje, pessoal, para falar um pouco deste tema, que é a importância de planejamento estratégico legal para pequenas e grandes empresas, o nosso convidado, ele é muito especial. Eu chamo então para vocês Bittencourt Leon. Por favor, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma honra, um prazer. Obrigado pelo convite. E eu acho que nem sou tão especial. Se o Marcelo, que gosta muito de mim, meu amigo, meu querido amigo, e ele gosta de prestigiar, mas mesmo assim eu agradeço pela gentileza. E para nós é um prazer, né, falar um pouco sobre essas questões que são tão importantes para a economia do país, né? A economia, um país igual o Brasil, de dimensões continentais, né, a gente tem que imaginar que o poder da empresa, o poder da empresa é uma coisa que o próprio e tudo mais, se tem uma crise financeira, uma crise econômica, uma das primeiras coisas que são sacrificadas são os empregos. E se você percebe os empregos sendo sacrificados, é porque as empresas estão sendo sacrificadas também. Porque o pilar da economia brasileira, os dois principais são empresa e emprego, e um vive com o outro, né? Então nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre essa questão do planejamento tributário, né, que é muito importante para as empresas. Mas a gente vai tentar abordar de forma antecedente, né, porque se fala assim, às vezes o empresário, o pequeno empresário, o médio empresário, escuta falar, mas planejamento tributário? Não, mas isso aí só se aplica quando eu já tenho uma empresa. Quer dizer, é uma visão um pouco distorcida. Por quê? O planejamento tributário, como nós vamos ver agora na próxima tela, né, eu preparei uma rápida apresentação aí para nós, né, para a gente compreender um pouco. Diego, você podia mudar, por favor? Que eu não estou conseguindo aqui. Nesse particular, a primeira escolha, né, do empresário, do empreendedor, ainda vou tratar como empreendedor, porque você só se torna empresário, como a gente vai ver daqui a pouco, depois que a sua empresa é levada a registro, isso do ponto de vista formal. Então, antes de ser uma empresa, é necessário ter o empreendedor, o empresário, a figura do empresário. Então, a escolha da atividade empresarial, ela é de suma importância, porque você tem que observar alguns aspectos desse seu negócio que você vai desempenhar, né?
e entender qual que é o setor dos 3 setores principais da economia que você vai atuar, né? Nós temos hoje 3 grandes grupos, o industrial, o comercial e a prestação de serviços, né? A empresa industrial, né, a atividade industrial, a atividade comercial e a prestação de serviços, elas sempre se conversam, porque a cadeia econômica, ela tem esse tripé, e ela está sempre uma fazendo interface com a outra. Então, é muito comum você enxergar empresas industriais que também têm o seu lado comercial, né? E como a gente conhece também, tem empresas que podem agregar até os 3 setores num só. Como, por exemplo, como é muito forte aí aqui na região de Ribeirão Preto, as empresas de caldeiraria, por exemplo, que fabricam caldeiras para grandes empresas. Elas fabricam uma caldeira mediante uma venda comercial de um projeto específico, e ao vender essa caldeira, ela também presta o serviço de montagem, manutenção e posterior funcionamento dessa caldeira, por exemplo, né? Então, você percebe que numa empresa dessa, você tem as 3 figuras, os 3 grandes grupos econômicos, de atividade econômica do país, né? Então, para a gente escolher o ramo de atividade, você tem que levar em consideração, né, o conhecimento que você tem enquanto empreendedor no ramo que você está escolhendo. Parece óbvio, mas muita gente às vezes acha que ter o conhecimento é saber como que faz determinada atividade. E nós não estamos dizendo tão superficialmente assim. O fato de você ter desempenhado durante anos uma atividade numa empresa não significa que você tenha conhecimento necessário, e aí entra a necessidade de você buscar esse conhecimento através de iniciativas como essa do projeto e de outros sistemas tipo Sebrae, SESI, Senai, que oferecem alguns tipos de serviços de orientação ou até mesmo lançar a mão de uma consultoria privada para te orientar como que você vai estabelecer o seu plano de negócio, né? Isso é muito importante, bem como é importante você conhecer o mercado, para quem que você vai vender aquilo que você está proposto a fazer, né? E também, não menos importante do que os outros 2 aspectos anteriores, você tem que conhecer a concorrência, o mercado onde você está inserido. Isso é de extrema importância, né? Então, assim, antes de começar a falar sobre o registro de empresa, que é uma modalidade muito importante, porque a formalização da atividade empresária, ela deve ser levada em consideração com a mesma importância que você, quando tem um filho, uma criança, você leva ele a registro, para ele existir, para ele ser sujeito de direitos, ele tem que ter um assento, um registro, né? A empresa não é diferente. Então, assim, rapidamente, a gente destaca você ter afinidade com a sua área de negócio, conhecer o seu ramo, né, perceber seu público-alvo, e importante, né, você ter um bom conhecimento, ou pelo menos se cercar de profissionais que possam, assim, rotineiramente estar sempre analisando e revisando os seus custos. Talvez esse seja o custo, porque nós vamos falar de planejamento tributário, a análise de custo passa por isso, né? Porque se eu escolho errado o meu regime tributário da minha empresa que eu estou levando a registro, eu estou correndo um sério risco de estar realmente fora da concorrência. O meu preço vai estar diferente e mais caro do que daqueles que estão concorrendo comigo e vice-versa. Diego, a próxima, por favor. Eu não estou conseguindo aqui. E aí, nessa perspectiva, nós temos, então, o registro de empresa, né? O que é o registro de empresa e suas modalidades? É justamente isso que nós acabamos de dizer. Existe no Brasil hoje a Lei 8.934, né, /94, que ela trata das modalidades e da forma, organiza o Sistema Nacional de Registro de Empresa, né, as juntas comerciais nos estados, e a interface dessas informações registrais com os órgãos administrativos, Receita Federal,
IBGE, porque a lista de Cadastro Nacional de Atividade Econômica, quando você vai registrar, você tem que escolher um CNAE. Quem define isso é o IBGE. Então, essa articulação, ela parte do princípio que você realmente quer, como empreendedor, se registrar. Tá? Então, assim, o registro de empresa é o mero ato de formalizar a pessoa jurídica. Né? No direito, a gente tem essa concepção. Né? E, às vezes, o empresário, uma outra coisa que o empresário, às vezes, confunde muito é a pessoa física com a jurídica. Né? A pessoa jurídica, ela tem certa autonomia, mas ela só existe por conta da pessoa física que a criou. Então, o sujeito de direitos é o empresário. Mas o objetivo social da empresa, né, que está lá garantido, inclusive, na Constituição Federal, ele existe para cumprir o seu papel social de gerar riqueza, de gerar emprego, de gerar renda, de fomentar a economia do país. Então, por isso que existe essa figura da pessoa jurídica. Né? E para você se formalizar, você tem que cumprir os requisitos legais, né, do registro público de empresas, né, que, na maioria dos casos, é feita na junta comercial do estado onde a empresa está sediada. Né? Existem outras modalidades empresariais que você leva a registro, como, por exemplo, a advocacia. A advocacia, quando você vai formalizar a pessoa jurídica da advocacia, o registro dela é junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Você vai lá no Conselho Seccional do Estado e pede o registro e a abertura do seu CNPJ. Né? E assim funcionam com algumas outras atividades do meio empresarial. Mas, via de regra, o registro de empresa ele é normatizado pela Lei 8934, que regulamenta os sistemas de juntas comerciais e o Departamento Nacional de Registro de Empresa e Integração. Tá? E aí, para você fazer esse enquadramento, que é o que está na próxima tela, quando você vai formalizar a sua empresa, você tem que escolher quais são as atividades econômicas que você vai desempenhar. Então, veja, nós falávamos agora há pouco, né? Da necessidade de você conhecer seu mercado, de você conhecer sua concorrência, de você buscar a sua profissionalização, né? Como empresário. Isso é importante. Então, isso começa pela escolha da atividade econômica, correto? A escolha da atividade econômica, ela passa por essa formalidade de você estabelecer, olha, eu vou querer uma empresa industrial, de industrialização de caldeiras, prestação de serviço de manutenção de caldeiraria, enfim, e para cada uma dessas atividades, você tem o que a gente chama de CNAE, né? Que é Classificação Nacional da Atividade Econômica. Então, assim, qual que é a importância do CNAE, gente? A importância do CNAE é que ele vai indicar o regime tributário. Então, aqui, nós estamos falando, olha só o tanto que é importante você conhecer de planejamento tributário legal, né? E por que isso começa a ser pensado quando você vai abrir a empresa? Quando você vai definir esses CNAEs, essa atividade econômica, existem alguns deles, por exemplo, que por menor que seja a sua empresa, ou o início da sua atividade, ele não tem enquadramento no regime chamado Simples Nacional, né? Então, se você não lançar a mão de uma boa orientação com um profissional de contabilidade, profissional do direito, consultores dessa área empresarial, você está correndo o risco de ter um enquadramento tributário inadequado para a sua atividade, o que vai te gerar maior custo tributário, e aí você vai ter uma dificuldade de atuação no mercado. Então, o enquadramento no regime do IPI, que é Imposto sobre a Industrialização. E assim acontece para o caso de ISS, quando é prestador de serviços, ICMS, né, que nós sabemos rapidamente, nós temos os tributos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, nós temos os impostos estaduais, o ICMS, o IPVA, né, os impostos de maior monta,
E dos impostos municipais, nós temos o ISS, o IPTU e o ITBI. Na atividade econômica, todos esses impostos que estão aí na nossa apresentação, a gente considera eles, chama ele como os impostos indiretos, né? São aqueles que indiretamente compõem o preço do seu produto ou do seu serviço. Então, assim, o cálculo dos impostos, ele está diretamente ligado à escolha do regime, tá? Então, assim, nós vamos passar para a próxima tela, mas existe um local fácil, você tem dúvida de como você vai escolher sua atividade econômica? Entra no site do IBGE, vai lá na pesquisa na internet, lista de CNAEs, né, CNAE, e ele vai te dar o local para você, um link próprio para você entrar e pesquisar qual que é a atividade econômica, qual que é o enquadramento daquilo que você se propõe a fazer. Os profissionais que atuam nessa área, eles têm habitualidade com isso, eles podem te orientar melhor para fazer isso, né? E isso vai refletir no quê? Na escolha do regime tributário, né? Que é o que nós vamos falar agora rapidamente. E, Marcelo, eu sou meio lento com essa tecnologia, mas se tiver perguntas do pessoal, é só me interromper, estou à disposição, tá? Sim, a gente alguma tem... colocação, a gente tem... Acho que se tiver alguma coisa agora, que a gente vai entrar num tema numa área um pouco mais específica, né? Então, se tiver alguma dúvida que alguém queira colocar, estou à disposição. Na verdade, a gente tem sim aqui, Bittencourt, está chegando muitas perguntas, a gente já está passando de 70 pessoas online, muito obrigado pela audiência, te ver que realmente é um tema muito relevante. Tem algumas perguntas aqui, o pessoal primeiro estão perguntando se é gravado. Sim, é gravado e posteriormente a gente vai disponibilizar essa palestra para que todos possam assistir com mais entendimento, enfim, com mais tempo no site do programa. Uma pergunta aqui que me chama a atenção, Bittencourt, eu não sei se está ainda dentro do tema, a pergunta é a seguinte: com tantas empresas grandes sonegam impostos, os pequenos não ficam desanimados em fazer o pagamento da tributação correta? Não sei como colocar isso, mas eu acho que a pessoa está querendo dizer, tem tanto caminho aí, e essa tributação, né, que você está falando correta, né, que é o legal que a gente está falando aqui, não é de desanimar, acho que é um desabafo que a pessoa está dizendo. Olha, eu não sei se você falou o nome da pessoa, não, mas enfim. Essa questão do não pagamento do imposto é uma temática muito, muito recorrente no Brasil, né? O que eu posso dizer, tá? Por isso é que a gente escolheu o tema, quando nós fomos falar aí inicialmente, Marcelo, eu lembro que eu ressaltei para você que é importante colocar a palavra legal dentro do âmbito do planejamento tributário, porque você abrir uma empresa sabendo que você vai praticar uma atividade e não pagar os impostos que são devidos, é uma forma de fazer planejamento tributário, tá? Só que é um planejamento tributário maléfico, não só para a sociedade, mas para ele mesmo, para a própria atividade econômica no qual ele atua, porque ele está sendo desleal com a sua concorrência, tá? Então, assim, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, do ponto de vista jurídico e judicial, né, e nós vimos agora no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, em decisão e repercussão geral, ou seja, é válido para todo o país, que se você voluntariamente, dolosamente, né, por ação direta, deixar de pagar o ICMS, que hoje é o maior imposto do Brasil, e se for configurado, né, o dolo direto de você voluntariamente, olha, eu não paguei porque eu não quis, não foi porque eu tive outro problema, é configurado já pelo entendimento do Supremo como um crime de apropriação indébita, né? Então isso, nesse sentido, é uma evolução muito grande. E a gente tem visto isso ser aplicado para outras situações também, né? Para outros tipos de tributo. Então, assim, o planejamento tributário, ele é importante para que você pague aquilo que é justo para a sua atividade, dentro dos limites da lei, né? Então, por isso que não raro, né,
a gente percebe, e na atividade profissional lá da nossa empresa, é muito comum perceber isso, empresas assim, de pequeno, médio e grande porte, conglomerados econômicos que nós atendemos lá, empresas multinacionais que têm toda uma estrutura de apuração de impostos. Quando a gente vai fazer um trabalho consultivo ou de revisão tributária, fiscal, você percebe que, às vezes, a empresa tem valores a se recuperar. Por quê? A empresa é ruim, o profissional é deficitário? Não. Nós vamos ver daqui a pouco. E no Brasil nós temos um problema muito sério, né? E a reforma tributária está sendo discutida no Brasil hoje. Um dos pontos principais da reforma é justamente a simplificação, não do imposto, mas a simplificação da apuração do imposto. Hoje, no Brasil, é extremamente caro você apurar o imposto que você vai pagar. Parece meio surreal, mas é verdade, né? É o país do mundo que mais se gasta, as empresas mais gastam com apuração de impostos. Significa dizer que a empresa tem que gastar muito dinheiro para saber quanto que ela deve. E aí, somado a isso, né, nós estamos até antecipando, porque isso faz parte da escolha do regime também, a agenda fiscal, Marcelo, do mês, né, o mês começa dia 1º e termina dia 30, né, o mês comercial, vamos dizer assim. Do primeiro dia ao 30º dia, você tem ali uma infinidade de obrigações que a empresa tem que cumprir, e infelizmente ela não consegue muitas vezes parar para ter um olhar mais detido sobre determinado assunto, onde às vezes ela consegue, não consegue perceber que está pagando imposto a maior, ou que ela está realmente, alguém não orientou ela da maneira correta, ela não está enquadrada no regime tributário adequado. E a escolha do regime tributário, ela é muito importante, porque além dela te gerar esse impacto direto no seu custo, a gente tem que entender que se você escolheu, né, o regime do Simples Nacional em 2020, chegou lá em janeiro de 2020, você escolheu, eu quero esse ano, eu tenho enquadramento, eu vou optar pelo Simples Nacional. Se no meio do caminho alguma coisa acontecer e eu quiser mudar de regime, eu tenho que esperar o final do ano fiscal, terminar 31 de dezembro, para que só em 2021 eu possa fazer essa opção por um outro regime tributário. Então, assim, naquele período de um ano, você é obrigado a ficar naquele regime, né? Salvo raríssimas exceções que, quando extrapolam o nível de faturamento, etc. e tal, mas você é obrigado a ficar. Então, a escolha do regime tributário, ela é de extrema importância, e ela é a principal ferramenta do planejamento tributário. Por quê? Porque ela antecede a criação da empresa, e ela antecede a escolha do CNAE, como já dissemos agora há pouco. Então, o que é o regime tributário? O regime tributário é o conjunto de normas que determina quais são os impostos que a empresa, que o empresário, o microempresário, o empresário individual, a empresa individual, a empresa de responsabilidade limitada, a sociedade anônima, né, que são os tipos societários que no Brasil se admite hoje, né? Nós temos no Brasil hoje as empresas individuais, né? É importante dizer isso rapidamente, né? Empresa individual, aquela empresa que é formada por um único empresário, né? E aí você tem o MEI, né? Que tem lá um enquadramento específico, o empresário individual, né? O empresário individual de responsabilidade limitada, por exemplo, eu sou médico, né? Eu sou médico, tenho lá meu consultório. Sou lá cirurgião plástico, né, que o pessoal fala que ganha muito dinheiro. Então, assim, sou cirurgião plástico e estou acostumado a consertar o nariz do pessoal aí. Então, assim, eu preciso de abrir um CNPJ para uma empresa para mim. Na minha atividade, me é permitido abrir uma empresa individual, né, que é um regime empresarial próprio para profissionais liberais, vamos dizer assim, né? A empresa individual de responsabilidade limitada, que é no Brasil chamada de EIRELI, que eu tenho até assim, a honra de dizer que ela nasceu lá na minha cidade, em Minas Gerais, né? Um advogado que foi meu professor na faculdade, que foi quem criou essa ideia e trouxe essa ideia para
ordenamento jurídico brasileiro, e um deputado que era lá da minha cidade também apresentou no Congresso, isso virou lei, né? Quer dizer, um ativista do direito conseguiu mudar a realidade do direito como um todo. Isso para nós foi muito importante no Brasil, essa figura do empresário individual de responsabilidade limitada. E a sociedade unipessoal limitada foi criada no ano passado, onde você sozinho integraliza capital e limita a responsabilidade da sua empresa. E aí nós temos as sociedades empresariais, que é as sociedades limitadas, né, que é bem comum aí, talvez seja um dos maiores números de casos hoje, seja, eu não sei te dizer quantificar, mas a maior parte das empresas são sociedades limitadas. E lembrando que sociedade você tem que ter no mínimo 2 pessoas como sócias da empresa, né? E temos as sociedades anônimas, que são regidas por uma lei específica. Então, no Brasil, nós temos os seguintes regimes, tá? Para caminhar para a gente fechar essa primeira parte, para a gente depois abrir para algum debate, mais perguntas e tudo mais. Diego, por favor, a próxima tela. Nós temos no Brasil, então, os seguintes regimes tributários. Nós temos o Simples Nacional, famoso aí, né? Eu creio que 99% dos pequenos empresários, dos microempresários, né, os empresários individuais, eles estão enquadrados no Simples Nacional. E o Simples Nacional, o que ele é? Ele é uma forma simplificada de apurar os impostos, e você tem lá em uma única guia os impostos federais, e aí vai depender da sua atividade econômica, você vai ter os federais e os estaduais, ou os federais e os municipais, né? E aí vai depender da escolha do seu CNAE. E no caso do microempreendedor individual, ele tem um regime, o MEI, bem parecido com o Simples, mas ainda mais simplificado, mas ele tem uma limitação de faturamento anual de 81 mil reais ano, então você pega 81 mil, divide por 12, e você vê o limite que você pode ali controlar dentro do enquadramento do MEI. Se o microempresário individual extrapola esses 81 mil reais por ano, aí ele já é desenquadrado e ele já entra nas regras do Simples Nacional. Então, assim, existem, assim, a gente colocou rápidas observações, ela não é uma empresa recomendável para poucos funcionários e com muito faturamento de custos do INSS. Tá? Por exemplo, você tem uma prestadora de serviços de mão de obra e você tem, então, na contratação com o seu cliente, você tem uma alta incidência de INSS. Então, pela análise tributária, talvez não se recomende para aquele tipo tributário você optar pelo Simples Nacional, porque no final das contas vai te sair mais caro se você tivesse num outro regime, como, por exemplo, o presumido que nós vamos ver na próxima tela, né? Agora, via de regra, a simplificação desses impostos geram alíquotas menores, então, para o pequeno empreendedor, para o microempreendedor e para a empresa de pequeno porte, ele é interessante na maioria dos casos, porque, por outro lado, as folhas de pagamento, empresas que têm uma folha de pagamento de médio a grande porte, para esse enquadramento, eles não têm o recolhimento da cota patronal, que são os 20% do INSS sobre a folha de salários, ele é desonerado nisso, então isso diminui o custo para você ter mais empregados. Inclusive, essa desoneração, vamos chamar assim, ela foi criada justamente para incentivar a criação de empregos. Então, por isso que se fala, né, é comum você ver na TV que o maior índice de empregos no Brasil são de micro e pequenas empresas, né? Micro e pequenas empresas. Por quê? Porque eles têm esses regimes diferenciados que meio que incentivam as empresas de pequeno porte, as microempresas, a gerarem mais empregos no Brasil. Então, esse regime foi criado para poder simplificar e incentivar, porque nós não tínhamos esse regime no Brasil, né? Ele foi criado para poder diferenciar o próximo, que está na próxima tela, que a gente chama de lucro presumido, né? O que é o lucro presumido? O lucro presumido, o próprio nome já diz, presume-se um lucro, né? E aí, esse já está estabelecido em determinadas faixas e tabelas que tem lá
na própria Receita Federal, e tem lá de acordo com a sua atividade, e aí você é tributado tendo ou não tendo faturamento médio naquela atividade, né? Então, assim, quando a gente coloca aí, ó, esse tipo de regime tributário, ele é indicado para empresas que têm margem líquida superior à presumida, né? Porque você vai ter uma economia, né, na hora de fazer a tributação, porque se a sua margem líquida é superior à presumida, subentende-se, via de regra, mas pode haver variação, e é mais vantajoso porque você vai recolher sobre aquela base presumida, né? E aí, aonde às vezes você vai fazer a conta matemática, é um processo um pouco complexo, por isso que a gente sempre incentiva o empresário buscar profissionais que possam analisar os detalhes. Aqui a gente está falando de maneira geral, né? Então, assim, na comparação, por exemplo, com o lucro real, né, e que o lucro real ele é a contabilidade pura e simples, se você tem uma empresa que ela tem uma boa margem de resultado, margem líquida, descontada as suas despesas, o lucro presumido passa a ser mais importante, porque a taxa do imposto de renda, da contribuição social, ela é menor e sobre uma base presumida, via de regra, né? E aonde, em determinados casos, pode ser mais interessante para a sua atividade, talvez nem estar no Simples Nacional, mas estar nessa base presumida, né? Para que você tenha um melhor controle desse custo tributário. E o terceiro regime que nós temos no Brasil, né, caminhando para a última parte, que é a questão do lucro real, né? E, bom, voltando um pouquinho, não precisa nem voltar à tela. O lucro presumido, ele tem um limite, né, de faturamento, né? E aí, esse faturamento, assim como tem o Simples Nacional, que ele também tem uma faixa, se você extrapolar aquele faturamento anual, você automaticamente é desenquadrado e vem para o lucro presumido. No caso do lucro real, também há essa extrapolação. Então, assim, toda empresa que tem um faturamento anual superior ao estabelecido pela Receita Federal, pela legislação, obrigatoriamente ela tem que estar no lucro real. Se ela tiver um faturamento inferior àquele limite da Receita, ela pode optar pelo lucro real ou presumido. Tá? Então, ela tem que fazer, o profissional de contabilidade, né, ou o tributarista da empresa tem que fazer essa comparação desse planejamento de enquadramento em qual regime eu quero entrar. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma margem líquida da sua atividade, ou se você, por exemplo, faz transações comerciais de longo prazo, o que é muito comum para empresas que trabalham com projetos, né? Eu pego um projeto que eu vou desenvolver ele e só vou realizar o lucro dele daqui a 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio de atividade, eu só vou ter despesa para poder executar o contrato. E isso faz com que a margem da empresa seja menor, né? Seja uma margem mais apertada. Aí, se nessa comparação, voltando a dizer, nós estamos falando aqui no âmbito bem geral. É importante fazer uma análise detida da atividade, do enquadramento do CNAE, até da região onde a empresa vai estar instalada, mas, grosso modo, se você tem uma margem líquida menor, se você tem um alto índice de despesas e outros tipos de encargos, aí pode ser, e se o seu faturamento extrapola o limite legal, aí pode ser que seja mais interessante para você se enquadrar no lucro real. Né? E ele tem algumas diferenças na hora de você fazer a apuração no geral. Você pode, por exemplo, o lucro real, assim, você vai trabalhando durante o ano, fazendo as apurações mensais ou trimestrais, né? E vai pagando ali aquilo que você apurou naquele período. Quando chega no final do exercício, você faz uma espécie de conciliação dessa apuração como um todo. E aí, ao conciliar, você vai verificar se você tem crédito a compensar ou se ainda tem imposto devido a ser pago. Né? Então, assim, o lucro real é a forma mais completa de tributar a empresa, né? A forma de tributação, entendeu? Então, assim,
voltando, só para a gente recapitular, então nós temos aqui o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Essas são as três modalidades. Existe uma quarta que chama lucro arbitrário, quando eventualmente acontece uma situação que hoje já nem é mais realizável, quando acontecia, por exemplo, uma catástrofe na empresa e pegava fogo e tudo, a empresa inteira acabava incendiava e os livros, os registros fiscais eram todos inutilizados. Então, o Estado não tinha muita base para tributar, ele ia lá, fazia uma média ponderada e arbitrava a quantidade dos impostos que a empresa tinha que pagar. Isso é muito pouco utilizado hoje, porque hoje a escrituração digital ela traz essa realidade para cima da empresa e o acompanhamento da nota fiscal eletrônica, do sistema público de escrituração digital, o fisco acompanha isso de muito mais agilidade. Então, esses registros acabam ficando em arquivos digitais. Então, assim, a condição de lucro arbitrado, né, ela praticamente caiu em desuso no Brasil. Tá? Marcelo, tem algum complemento? Olha aqui, Bittencourt, tem muita coisa que o pessoal está perguntando bastante. Agora que eu não estava vendo aqui, agora porque tem aqui, tá certo, aqui eu estou vendo aqui. Tem algumas perguntas aqui, eu vi que algumas você já respondeu, então eu acredito que a resposta já foi dada, como é o caso, por exemplo, quando uma empresa é simples nacional e no meio do ano ela ultrapassa o limite anual, passa a ser presumida ou tem que esperar o ano acabar? Eu acho que você já respondeu, se ela extrapolar no exercício, se não me engano, 4.800.000 ano, se ela teve um faturamento lá, aí realmente ela já é desenquadrada de ofício. A Receita Federal já manda lá no ECAC dele, lá um recadinho, olha, você está desenquadrada, a partir de agora você está no presumido de ofício, tá? Uhum. Pode acontecer, por exemplo, se o faturamento dela extrapolou, mas até o final do ano ele caiu e para o próximo ano fazer uma determinada média lá, ele pode voltar no próximo exercício ao regime do Simples Nacional. Pode acontecer. Mas vai depender de algumas condições. Teve alguma pessoa também que colocou aqui, como se constitui um condomínio rural? Precisa registrar somente em cartório ou funciona como empresa normal? Bom, o condomínio rural, ele é uma das condições que meio que fogem a princípio do registro de empresa lá na junta comercial. Porém, a gente tem visto uma dificuldade muito grande do condomínio rural, quando você coloca lá a figura do produtor rural, pessoa física e tal, porque a atividade econômica ela é muito exposta, e a atividade rural não é diferente disso, ela é muito exposta aos riscos da empresa, né? E por ser exposta ao risco da empresa, ao risco do negócio, a atividade rural, na nossa concepção, ela deve ser encarada como uma atividade empresária. E aí o empresário rural ele deve se formalizar com caráter de empresa, né? Ou através de uma sociedade limitada, ou através de uma holding de administração e participações, sociedade anônima, de capital fechado, ou algumas outras figuras que geralmente as pessoas que trabalham com esse tipo de planejamento o fazem. Por quê? Por uma questão muito simples. Por uma questão de proteção do patrimônio da empresa, da família ou do condomínio, né? E também por uma questão até tributária, porque quando você se formaliza como empresa, você tem um planejamento tributário, ainda que seja no âmbito do empresário rural, diferenciado. Então, é sempre recomendável que, ao invés de você estabelecer um condomínio rural puro e simples, você se estabeleça como uma empresa agroindustrial ou empresário rural, algo dessa natureza, porque, num caso extremo, você formalizado como empresário rural, empresário mesmo, com todas as formalidades que nós falamos, você vai ter, inclusive, numa situação extrema, garantido o direito de ter acesso a uma recuperação judicial ou coisa dessa natureza, coisa que o empresário, que o produtor rural, para poder conseguir ter acesso a isso, ele tem que... existem precedentes judiciais, mas você tá exposto ao risco do juiz não aceitar, não te entender, não ver você como aquela figura, tá? Bom,
Vamos lá, mais alguma aí, Marcelo? Não estou te ouvindo. Seu microfone está fechado. Eu deixei o microfone fechado, pronto. Na verdade, tem várias questões aqui, tá, Bittencourt? O assunto é bem relevante. Eu até depois me comprometo, se você se disponibilizar, a passar essas perguntas e o contato dessas pessoas. A Elisângela Firmiano, ela está dizendo o seguinte: quando ela for fazer o planejamento financeiro da empresa dela, né, que ela está fazendo, qual é a porcentagem do total de gastos que ela deve deixar minimamente reservada para pagar tributos ou impostos da empresa dela? E aí ela complementa a pergunta dizendo: se você acha que, em relação ao imposto cobrado, o retorno oferecido está correto no nosso país? Essa é a grande questão, né? A grande questão é o retorno, né? Quer dizer, a gente costuma brincar, eu participo muito de fóruns, eu sou associado lá na Associação Paulista de Estudos Tributários, e a gente participa inclusive agora há pouco eu estava numa reunião que acontece toda quarta-feira, antes de entrar aqui no nosso evento, discutindo questão de deduções, de imposto de renda e tal, quais são despesas são dedutíveis ou não, porque isso muda toda hora tem um entendimento diferente. A questão do retorno, né, hoje no Brasil discute, paga-se muito imposto. Eu acho que essa questão, a gente encara ela um pouco equivocada. Não é que nós pagamos muito impostos, nós pagamos, claro, mas nós pagamos muito imposto, mas a sensação de pagar muitos impostos, ela está diretamente ligada, na minha opinião, à ausência perceptiva do retorno, né? E aí a gente acaba vendo aí distorções grotescas, né? E nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde estados e governantes e gestores, né, desviando milhões e milhões e milhões de reais de dinheiro que poderiam estar salvando pessoas. Então, assim, uma das funções sociais da empresa, Marcelo, da atividade empresária, é sim financiar o sistema público de saúde, educação, segurança pública, sabe? É dali que vem o dinheiro, o recurso para poder pagar essa conta, né? Então, assim, falando bastante, bem franco, eu acho que a crítica que a gente tem que fazer, antes de pensar se pagamos muito imposto ou não, porque nós pagamos, isso é pacífico, é a gente observar quem que a sociedade está elegendo para poder administrar esse imposto que é pago, né? Porque essa que é a grande questão, né? Nós estamos vendo aí, todo dia que você liga a TV, tem uma operação diferente da Justiça, da Polícia, do Ministério Público, fiscalizando o gasto desses impostos que ela tá dizendo aí. Com relação à primeira pergunta, carece, né, da gente... carece dela, através lá do contador dela, ou do advogado, o tributarista do qual ela possa fazer uma consulta, ou que já trabalhe com ela, fazer um estudo sobre a operação, o produto, a atividade, o enquadramento tributário. Ela não me disse, ela não falou qual o enquadramento em que ela se encontra e tudo mais. Então, assim, dizer, grosso modo, o que eu reservo para pagar imposto, isso está realmente diretamente ligado a atividade do qual você vai estar ligado. É claro que quanto mais você puder, né, economizar, né, é melhor, porque isso vai refletir no seu desempenho, né? Então, assim, pegando até um gancho do que ela propôs, o Diego, passa a última tela, só para a gente encerrar, porque eu acho que tem muita coisa nessa última tela que nós temos aí, que vai meio que responder, de alguma maneira, algum subsídio à pergunta dela. Qual que é o impacto da gestão dos tributos e a revisão de procedimento dos lançamentos fiscais dentro do prazo prescricional? O que é isso? O que significa isso? Que negócio é esse? Eu tenho lá, que é isso que você está perguntando, o impacto dos impostos na minha atividade. Mas você tem que cuidar da atividade, produzir seu produto ou seu serviço, cuidar dos seus empregados, seus funcionários, cumprir as obrigações acessórias, preocupar com seu concorrente, você tem que fazer isso tudo.
E aí, a maioria das empresas, e mesmo as grandes empresas, que têm sistemas internos próprios, mas a maioria delas, o sistema contábil ele é terceirizado, e o danado, o coitado do contador, sofre pra caramba com isso, porque no final das contas fica parecendo que o culpado é ele, e isso nunca é dessa maneira. Pelo contrário, se não fosse a atuação desses contadores, desses profissionais de contabilidade, a coisa seria muito pior, né? Porque ele entende do que ele está falando, e o bom profissional está sempre estudando, buscando o aperfeiçoamento. Então, assim, a rotina fiscal, né? Não estou falando nem de rotina tributária, a rotina fiscal, por isso que a gente coloca lançamento fiscal. A rotina fiscal do mês, como eu já disse, ela é tão intensa que de 8 em cada 10 casos, você não consegue, você contador interno, externo, você não consegue, muitas das vezes, olhar para um detalhe de um convênio novo que saiu no CONFAS, que dá determinado benefício para um dos produtos dos mais de 700 que o seu cliente produz. É impossível, porque o cara tem um monte de obrigação para cumprir, e se ele deixar de cumprir uma obrigação, a empresa é penalizada. Então, é muito louvável quando ele escolhe cumprir a obrigação para não ser penalizado e não penalizar seu cliente, do que, às vezes, lançar o olhar a uma atualização como essa que, pasmem, senhores, pasmem, né? A gente, principalmente o empresário, ele não tem muita noção disso, porque ele tá às vezes, preocupado, e com muita razão, em cuidar da sua atividade, mas praticamente todos os dias nós temos alterações no âmbito da legislação tributária como um todo. Há pouco tempo a gente noticiou, a gente viu, nós até replicamos no nosso site, nas nossas redes sociais, que a Receita Federal ela revogou lá uma quantidade X se não me engano, 87 portarias, instruções normativas, perdão, e sendo que a mais antiga, que estava sendo revogada agora, tem 1 mês e meio isso, ela foi editada em 1978, 42 anos atrás, né? Essa instrução normativa, ela durou 42 anos. Foram revogadas 87, se não me engano. Só que existem mais de 17 mil instruções normativas, e sem falar nas soluções de consulta, acórdãos do Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, e uma outra, aí isso nós estamos falando no âmbito federal. Aí nós pegamos aqui, no estado de São Paulo, nós temos o Tribunal de Impostos e Taxas, aí tem cada região administrativa da Fazenda Estadual tem um determinado entendimento sobre aquela atividade, outra, enfim. É praticamente impossível a pessoa que lida ali no dia a dia da apuração fiscal não deixar de cumprir as suas obrigações, lançar os impostos do jeito que está sendo apurado, em detrimento de um risco de ser penalizado. Então, essa complexidade toda gera uma outra situação necessária para as empresas, que é a questão da revisão do procedimento. Então, assim, de tempos em tempos, é recomendável, assim como você de tempos em tempos vai ao médico, vai no cardiologista, vai num especialista rever a sua condição clínica de saúde e tudo mais, né, para você ter uma espécie de renovação aí da sua perspectiva de saúde, na empresa não é diferente. Você tem que lançar mão, é recomendável que você lance mão de bons profissionais, de consultores na área específica, né, que possam rever esses procedimentos, que a legislação brasileira, ela permite que você reveja os últimos 60 meses daquilo que você lançou, que você apurou de imposto, né, que você pagou de imposto. Então, assim, essa revisão, ela tem 2 eixos. Rever se você eventualmente pagou, e essa revisão assim, mas por que eu tenho que rever o imposto que eu paguei? Porque, às vezes, existiu uma forma de apurar, e em razão de uma demanda judicial, alterou-se o entendimento. Isso te gera o direito de recuperar o que você pagou a maior, né? Porque se você tivesse pago a menor, o Estado estaria te cobrando, né? E o segundo ponto, não menos importante, que essa revisão periódica te dá
e aí vai impactar no seu custo, talvez seja parte da resposta da sua pergunta, é que essa revisão ela vai te dar novos parâmetros de apuração tributária, apuração fiscal, e que vai auxiliar o seu sistema de apuração para que você possa adequar a nova norma, ou o novo entendimento, ou o novo julgado, para que você possa diminuir o impacto daquele imposto, daquele tributo na sua atividade, tá? Então, assim, o planejamento tributário e o planejamento de custo tributário, o que você tem que reservar para pagar imposto, ele é constante. Não existe, não tem condição de você fazer isso uma vez por ano. Você faz uma vez por ano e, assim, pelo menos a cada 3 ou 4 meses, você tem que revisitar aquilo, conversar com o seu contador, conversar com o seu advogado, com o seu consultor, para que aquilo possa efetivamente ser atualizado, tá? E, não raro, isso é muito comum, eu afirmo, assim, de forma categórica, porque a gente faz isso no escritório o tempo todo, desde empresas de pequeno porte até grandes conglomerados econômicos que nós atendemos, que sempre existe imposto que foi pago a maior, crédito a se recuperar, e crédito bom, crédito legal, crédito parametrizado na legislação e nos entendimentos dos tribunais superiores. E se houver dúvida se aquele crédito é aproveitável ou não, procure um advogado, né, especialista nessa área tributária, converse com ele e veja a viabilidade de ajuizar a ação competente, né, com toda a segurança jurídica, que isso hoje é completamente tranquilo isso, para que você possa ter garantido, não se aventure em aventura jurídica qualquer, e em algum momento aquilo vai impactar positivamente no seu planejamento, né? Eu creio, Marcelo, que eu acho que o que a gente queria passar de recado, eu às vezes falo um pouco meio muito, mas acho que assim, é um pouco mal de advogado, né? Conversar muito e argumentar muito, mas estou à disposição para alguma pergunta. Tem aqui, o empresário individual tem responsabilidade jurídica perante a empresa ou somente sobre o CPF? Bom, o empresário individual da sociedade simples, né? Empresário individual, médico, por exemplo, ou você abriu uma empresa individual, não é a EIRELI, tá? Não é a sociedade unipessoal. O empresário individual, ele não tem a limitação da responsabilidade, ou seja, os débitos ou os problemas, ou os passivos que a empresa constituir, o patrimônio pessoal vai responder também. Então, volta, né, aqui a necessidade de a gente falar o seguinte, olha, procura a melhor modalidade empresarial para você se regularizar, tá? Faça tudo dentro dos requisitos da lei, para que você não possa você possa se isentar ou diminuir a exposição ao risco da atividade econômica. Sim. Sim, Bittencourt, tem muita coisa legal aqui, o tema está bem bacana, a gente está vendo aí um movimento bem grande nas redes sociais, depois vocês podem, inclusive, marcar a hashtag programa conecta.copersucar, a gente está compartilhando nos stories, as pessoas estão elogiando, estão dizendo que a sua explanação é muito legal, é muito interessante. Eu queria, assim, fazer a saideira, porque a gente sabe que é um tema relevante, e a gente tem um horário um pouquinho, né, a gente claro. tem 5 minutos em relação ao horário. Bom, a Tânia está perguntando aqui, a Tânia e o empresário Luciano Luiz, com a sua vasta experiência, qual é a importância da elaboração de um planejamento estratégico de negócio? Ele é primordial, né? Dito assim, quase que letra a letra, né? Primordial, porque o planejamento estratégico, vamos lá, se você for pegar um planejamento estratégico de um negócio que ainda vai nascer, que está começando, tudo isso que nós falamos aqui faz parte desse planejamento estratégico, concorda? Escolha do tipo empresarial, do regime tributário, do KNAI, que você vai escolher na sua atividade principal e nas demais, né? Então, assim, é importante, é extremamente importante. Tem um vídeo aí, é isso?
Bom, então, assim, completando a pergunta. Ao fazer o planejamento estratégico, é extremamente necessário você analisar custo, mercado, concorrência, isso tudo que nós falamos lá atrás, né? O público-alvo e tudo mais, e custo tributário, custo trabalhista, tudo isso impacta diretamente no seu negócio, com certeza. Sim. Bom, Bittencourt, na verdade a gente está chegando aí ao final do evento. Nós tivemos aqui a participação, ela está acompanhando a gestora de sustentabilidade da Copersucar, a Maria Cláudia, que ela gostaria de deixar aqui um recado, está elogiando bastante. Então eu vou pedir autorização para a gente rodar esse vídeo que ela gravou para a gente, para compartilhar aí uma mensagem. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, queria pedir desculpa que eu acabei não conseguindo entrar aí por problemas tecnológicos aqui, mas eu queria dar as boas-vindas, queria desejar uma boa aula aí para vocês, tá? Agradecer primeiramente o nosso convidado super especial, o Bittencourt, que está doando esse tempo dele aí para nos passar um pouco de conhecimento, né? Com um tema tão importante para quem quer empreender. Então, Bittencourt, muito obrigada pela participação. Desejo uma boa aula para vocês. Agradecer aí o pessoal Valdir, Marcelo e toda a equipe do Instituto Crescer que está com a gente hoje. Tá bom? Depois eu vou assistir a aula que for gravada. Tá bom? Peço desculpas aí e uma boa aula para vocês. Beijo. Muito bem. Oi, desculpa. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Pelo convite, viu, Marcelo? E não precisa dizer que estou à disposição, né, para colaborar. Se o pessoal quiser, eu posso deixar meu e-mail aí, eu passo para você passa para o pessoal, para qualquer dúvida, eu estou à disposição. E para mim foi um prazer, foi uma honra. Eu sei que o assunto é muito complicado assim, porque ele é muito amplo. Complicado não, complicado na palavra complicada. É um assunto muito amplo, muito vasto, né? Mas o que a gente tentou aqui hoje é dar uma noção para o empreendedor que ele precisa saber desses aspectos para poder, se ele quer crescer, se ele quer ser grande, ele precisa saber o básico disso para poder mirar onde ele quer chegar. Sim, Bittencourt, eu acho assim, que é extremamente relevante e importante esse tema, né? Mesmo que a gente saiba que às vezes é complicado o entendimento, mas eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de tempo, né? Eu sei que você se doou aí para esse momento, para que a gente possa aí trazer conhecimentos para tantos pequenos e grandes empreendedores, para que neste momento de crise possa se fortalecer com entendimento e conhecimento. Então eu agradeço a sua participação, quero deixar aqui registrado o agradecimento ao Valdir, né, que é o coordenador local de Ribeirão Preto. Val, você quer dar as últimas palavras? E quero avisar aqui a todos que a gente está deixando gravado, né, vamos dizer, essa palestra para domínio de todos, e depois a gente vai compartilhar no nosso site, que é www.conectacopersucar.com. Lá você vai conseguir acessar todas as frentes do programa. A gente trabalha na frente de educação, cultura e esporte, levando sempre qualidade de vida e sempre o conhecimento e a educação para transformação, né, e para que a gente possa, de fato, concretizar aí o conhecimento. Valdir, você quer deixar umas palavras? Oi, eu estou aqui, eu quero imensamente agradecer, Bittencourt, meu muito obrigado. Os meus alunos estão bem empolgados aí, bastante deles estavam na sala, gostaram demais da palestra, do bate-papo, e eu gostaria que você realmente voltasse, porque a gente gostou demais. Gratidão a todos, obrigado pela participação de todos, obrigado a Copersucar, obrigado ao Instituto Crescer e os nossos stakeholders
aqui da cidade que contribuíram imensamente. Divulgação, participação, agradecido. Gratidão, gente, uma boa noite. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço aqui especialmente a Carol Moura, que me apresentou aqui, né, que pôde fazer essa ponte. Agradeço também a equipe do programa Conecta, uma equipe maravilhosa, a Mariana, o Vitor, a Alexandra, Cibele, Diego, que está aí nos bastidores fazendo com que tudo possa rodar bonitinho, né, e em especial os nossos alunos, né, que são aí futuros empreendedores, que possam ter sucesso e êxito nos negócios. Muito obrigado, Bittencourt. Eu deixo agora aqui você dar a última palavra e aí realmente a gente encerra. Gente, eu que agradeço mesmo pela oportunidade, tá? Me coloco à disposição, tão logo retornemos ao normal, né? Normal, viu, Valdir? Parece pelos seus alunos, parece que você tem atividades presenciais aí em via de regra, né? Em razão dessa pandemia, tudo ficou virtual, mas entendo aí o ano que vem, alguma atividade, me chama, vamos aí bater um papo com a turma, será uma honra. A gente bate um papo aí, porque quando a gente senta e conversa com essa turma aí, a gente mais aprende do que passa alguma coisinha que a gente sabe, né? Então, muito obrigado, sucesso ao Instituto, sucesso ao projeto, e de coração mesmo, muita gratidão mesmo pela oportunidade, viu, Marcelo, Valdir, Diego e a todos aí, um abraço grande e até a próxima, se Deus quiser.